Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. Hoje o objetivo é a gente trabalhar com funções, funções na linguagem C. Funções são blocos de código que podem ser nomeados e chamados de dentro de um programa. Por exemplo, printf. Printf é uma função, o escopo dela, o corpo dela a gente não está vendo, tá? Mas é uma função que escreve alguma coisa na tela. E o scanf é uma função que lê do teclado, Então são funções que a gente já utiliza na programação e que fazem parte das bibliotecas de C, mais especificamente da biblioteca stdio. Então, dentro da biblioteca stdio, você tem a implementação da função printf e scanf. O objetivo das funções é facilitar a estruturação e reutilização de código. Por quê? Você cria uma função, coloca o código lá dentro que ela faz, ela tem uma funcionalidade, e aquilo ali, no seu programa, você só faz chamadas para aquela função. Beleza. Vamos supor que nessa função você tem algum problema, que tem um erro, um bug, algum problema. Mas você corrige, na hora que você corrige dentro dela e todas as outras partes do programa que fazem referência a essa função, o erro também já foi corrigido, porque você corrigiu só num lugar central. Então, essa é uma das vantagens de você utilizar a função, facilita a manutenção. E outra coisa, reutilização. Você pega essa função, você leva ela para outros projetos. Você coloca ela dentro de um arquivo, dentro de uma biblioteca e leva ela para outros projetos. Então, basicamente, esse é o benefício do programa. E outra coisa, estruturar o programa. Programas grandes e complexos são construídos em blocos menores, bloco a bloco. Bem, vamos lá. Ordem de execução. Ao chamar uma função, o programa que a chamou é pausado até que a função termine a sua execução. Você vem e executa o programa sequencialmente. Aqui teve uma chamada da função, aí você vai lá para a função. Aqui fica pausado. Executa a função retornou, volta para cá e executa a linha de baixo. Então, essa aqui é a lógica. Aqui esse exemplo ilustra, eu tenho a função intMain, que é a função principal. Dentro dessa função, eu faço uma chamada para quadrado, aqui, E quadrado é essa função que está aqui definida acima do intMain. Depois a gente vai ver os detalhes aqui de cada um dos elementos da função, o tipo de retorno, o nome, os parâmetros, a palavrinha return aqui, Mas basicamente, na hora que eu chamo quadrado, eu vou lá para a função, executo ela, o programa fica parado, depois é que eu vou executar printf e return 0. Ao chamar a função, o programa que chamou é pausado até que a função termine a sua execução. Isso que ele quer ilustrar aqui. Estrutura. Forma geral de uma função. Tipo retornado, aí pode ser int, float, char, double. Nome e função, o nome da função, os parâmetros separados por vírgula e com os tipos definidos dos parâmetros. A minha função recebe dois inteiros, então int a, vírgula, int b. Eu tenho aqui um conjunto de declarações e comandos que fazem parte do corpo da função e aqui fecha parênteses. Então, uma função obrigatoriamente se abre parênteses e fecha parênteses. Função, gente, é extremamente utilizada. Todo programa, toda linguagem tem um conceito de função por trás. Tá? Continuando, o corpo da função é a sua alma. É formado pelos comandos e declarações que a função deve executar. E ele também processa os parâmetros, se existir, e realiza as tarefas e gera saídas, se for o caso. Ela é similar à cláusula main? Não, similar não, idêntico. intMain é uma função, só que é uma função especial, vamos dizer. Ela é a primeira que é executada no programa, Então, o intMain é uma função, olha, para você ver, ela tem um nome, ela tem um tipo de retorno, ela tem parâmetros, nesse caso que tem brancos parâmetros, abs, ela retorna alguma coisa, e aqui eu tenho um conjunto de declarações e comandos.
De modo geral, evite-se fazer operações de leitura escrita dentro de uma função. A função é construída com o intuito de realizar uma tarefa específica. Normalmente, gente, não tem entradas e saída de dados dentro da função. O que você pode fazer, vamos supor que a função precise de algum dado. Aí você manda como parâmetro para ela, né? Ela processa e te retorna. Pronto. Mas scanf e printf normalmente não se usa. A declaração de parâmetros é uma lista de variáveis juntamente com seus tipos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, int x, int y. Aqui é uma declaração errada porque o y não tem o tipo, né, como aqui um prefixo, né? Não tem, então está errado, vai dar erro de compilação. É por meio dos parâmetros que uma função recebe informação, né? Então, você não usa scanf dentro da função, você passa os parâmetros para ela, né? Não é usual você fazer isso aqui, ó, scanf, x, scanf, y. Você passa os parâmetros para ela. Então, x e o y você vai mandar os parâmetros. Essa aqui é a ideia. Não é preciso fazer leitura das variáveis dos parâmetros dentro da função. Podemos criar uma função que não recebe nenhum parâmetro. Isso pode ser feito de duas formas. Podemos deixar a lista de parâmetros vazia, podemos colocar void entre os parênteses. Isso significa que imprime não recebe nada, né? Imprime, ou então ele recebe void. Void significa nulo, nada, né? Para ser. Uma função pode ou não retornar um valor. Se ela retornar um valor, alguém deverá receber este valor. Uma função que, por exemplo, printf. Printf não retorna valor, né? Quando a gente usa um printf num programa, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, né? Eu vou imprimir aqui o texto, né? Hello World, deu uma travadinha ali, ó. Por exemplo, hello world. World, né? Aqui, ó, eu não tenho que fazer x recebe printf. Por quê? Porque printf retorna void, retorna nada, né? Mas uma função, por exemplo, essa função aqui, a soma, que eu recebo a, b e faço a chamada dela, a mais b, ela retorna a soma dos dois, né? Aí eu tenho que criar uma variável aqui, né, para receber esse valor, né? Por exemplo, c recebe soma, chamei ela, vou passar 10,20, né, passando dois parâmetros, o 10 vai casar com o a, o 20 vai casar com o b, e o que retornar eu vou armazenar dentro de C. Então aqui, ó, se eu imprimir C, por exemplo, no meu programa, ele vai imprimir 30, que é a soma dos dois valores, né? Essa aqui é a ideia. Retornando aqui, podemos retornar qualquer valor válido em C, int, char, float, double, e tem um valor definido pelo usuário, que é o struct, que em uma aula posterior a gente vai estudar o struct. O valor retornado pela função é dado pelo comando return. Como forma geral, return valor ou expressão. Aqui está a sintaxe. Ou então, return nada, usada para terminar uma função que não retorna valor. Né? Quando você coloca return seguido do ponto e vírgula, você não está retornando nada. É importante lembrar que o valor de retorno fornecido tem que ser compatível com o tipo de retorno declarado, né? Então, esse exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é int, então C tem que ser int, né, para funcionar corretamente. Comando return, função com retorno de valor. Aí aqui, ó, o exemplo, né? Eu tenho a função soma, eu passei 2 e 3, ela retorna o valor, que é a soma x mais y, e eu armazeno em z e termino o programa, e uma função sem retorno. A função imprime, ela dá aqui void, porque ela não retorna nada, e aqui eu não tenho nada para retornar.
Uma função pode ter mais de uma declaração return. Quando o comando return é executado, a função termina imediatamente. Todos os comandos restantes são ignorados. Por exemplo, eu tenho a função maior. Aí eu testo se x é maior que y. Beleza, eu retorno x, né, se isso for verdade. Caso contrário, eu retorno y. Esse texto aqui, ó, printf, não será impresso nunca. Por quê? Porque a execução para aqui no return. O que está abaixo do return não é executado. Declaração de funções. Funções devem ser declaradas antes de serem utilizadas, ou seja, antes da cláusula main. Isso foi feito aqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui, ó, eu coloquei ela antes, né? Beleza, compilei, ó, não deu erro nem nada. Aí agora, se eu colocar ela embaixo, né, por exemplo, aqui, ó, ele vai dar um E. Ah, tá, aqui eu fiz errado, aqui, não, desculpa aqui, ó, faltou o int b. Então, vou compilar. E isso agora, ó, não tem erro, zero warnings. Agora, porém, quando eu coloco ela aqui embaixo, aí ele vai dar um warning aqui, ó. Declaração implícita da função soma. Então, na prática, eu tenho que vir aqui e avisar para o compilador, ó, existe a função soma, né? Aqui eu coloco só o cabeçalho dela e ela está definida em outro lugar e ele não dá erro, né? Agora ele deixa. Então, eu posso fazer desde que eu ponha aqui o cabeçalho dela, que seria a primeira linha da função aqui em cima, né? Caso eu não coloque, aí eu tenho obrigatoriamente que colocar antes do main, né? Ele vai executar sem erros. Beleza, é isso. Retomando aqui nossos slides. Isso, perfeito. Funções devem ser declaradas antes de serem utilizadas, né? Por exemplo, quadrado é uma função que retorna o quadrado de um número. Você passa 2, ela retorna 4. Então, se eu passar 2 para ela, ela vai fazer 2 vezes 2 e vai retornar 4. Observe que ela está declarada antes do int main. Aqui eu faço a chamada dela passando n1 como parâmetro, sendo que n1 foi lido pelo teclado, né? Basicamente isso que ele está querendo dizer em outras palavras. Podemos definir apenas o protótipo da função antes da cláusula, que é isso que eu acabei de falar. O protótipo apenas indica a existência da função. Desse modo ela pode ser declarada após a cláusula main. Então aqui eu posso vir cá e colocar int quadrado e eu posso declarar ela aqui embaixo. A gente fez esse exemplo com soma, né? Escopo. Funções também estão sujeitas ao escopo das variáveis. O escopo é um conjunto de regras que determinam o uso e a validade das variáveis nas diversas partes do programa. Você tem variáveis locais, variáveis globais, parâmetros formais. Aqui, ó, int i, int f é uma variável local dentro do else. Variáveis locais são aquelas que só têm validade dentro do bloco na qual são declaradas. Else, eu abri aqui chaves e fechei chaves. Essas variáveis i e f, elas podem ser usadas somente dentro do else. Um bloco começa quando abrimos uma chave e terminamos quando fechamos a chave. Variáveis declaradas dentro da função também só podem ser usadas dentro da função, né? Parâmetros formais são declarados como sendo as entradas de uma função. Parâmetro formal é a variável local da função. Então, x aqui é um parâmetro formal. Variáveis globais são declaradas fora de todas as funções do programa. Elas são conhecidas e podem ser alteradas por todas as funções do programa. Vou declarar aqui, ó, uma variável global para mostrar para vocês. Deixa eu criar aqui o meu programa. Aqui, ó, eu vou declarar uma variável global chamada x, né? Aqui eu vou fazer x igual a 1 como exemplo. Aqui eu faço x igual a 2 e aqui eu imprimo x, né? Vou executar o meu programa aqui, deixa eu mostrar para vocês a execução dele. Compilei, ele executou. Deixa eu habilitar a tela aqui de console para vocês entenderem o que eu estou falando.
Se vocês puderem observar, vocês vão ver que o resultado foi 2 desse programa, né? Então, ó, por que 2? Vamos raciocinar comigo aqui. X é uma variável global, está fora do escopo de soma e está fora do escopo min, está no escopo global. Então, eu posso usar X aqui, posso usar X aqui. Aqui eu atribuí 1, porém eu chamei soma. Na hora que eu chamo soma, dentro de soma, eu atribuí 2 ao X. Então, na hora que eu dou um printf, X deixa de valer 1 e passa a valer 2. Por quê? Porque ela é uma variável que tem escopo global. Ela tem a vida útil do programa. Então, eu alterei o valor dela de 1 para 2. Caso eu não faça esse código aqui, vou comentar esse código, né? Se caso eu não fizer esse código, né, aí X vai valer 1. Vou mostrar para vocês aqui um resultado, né, em que X passa a valer 1. Olha lá, o retorno é 1. Né? Então tem essa consideração para ser feita de variáveis globais. Evite variáveis globais. Por quê? Porque variáveis globais você pode perder o raciocínio sobre ela. Imagine uma função que modifica ela sem você ter ciência. Lembrando que um código, gente, ele é utilizado pensando num programa profissional, um programa real. Você tem vários arquivos, você tem vários programadores envolvidos naquele projeto e às vezes você utilizar uma variável global, alguém pode criar um código que modifique o valor daquela variável global sem que você tenha ciência, sem que você raciocine sobre aquilo. Então, por isso que não é aconselhável usar variáveis globais. Tem que ser usado com muito critério, desde que ninguém altere, né, o significado, a semântica dessa variável global. Em algumas situações é interessante se usar variáveis globais. Por exemplo, a todo momento você quer saber quantas pessoas estão conectadas no seu sistema. Aí você tem que usar uma variável global ali, em que todos os processos que entram naquele programa te mostram quem está conectado ou não. Então tem determinadas situações que é interessante usar variáveis globais. Mas enfim, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês na nossa aula de hoje, funções. Eu vou mostrar aqui um exemplo agora, só para a gente finalizar a nossa aula, de um código de um exercício que utiliza funções, né? Então vou lá, vou habilitar aqui o CodeBlocks, que é o nosso compilador, né? Deixa eu habilitar isso aqui e vou adicionar aqui mais uma janela que é da nossa lista de exercício. Deixa eu abrir a nossa lista de exercício aqui, a lista de exercício 5. Eu vou fazer o primeiro exercício dela com vocês. Beleza, deixa eu habilitar aqui essa lista de exercício. Só um minuto. Isto, ok. Beleza, deixa eu dar um zoom aqui. Isto, beleza. Aí, ó, ele está pedindo aqui, ó, cria uma função que receba como parâmetro o número inteiro e devolva o dobro. Beleza, então vamos fazer esse exercício aqui. Deixa eu habilitar aqui agora o codificador, né? Beleza, então, ó, eu vou apagar aqui e vou apagar essa função aqui. Vamos começar do zero. Então, tá aqui meu programa principal. Né? Eu vou declarar uma variável x aqui qualquer e vou ler essa variável do usuário, do teclado. %i de inteiro e comercial, indicando a memória x. Né? Pronto, li ela do usuário. E agora eu quero calcular o quadrado. Então eu vou fazer com que criar uma variável aqui chamada quad de quadrado. Quad recebe uma função chamada dobro aqui, tá? Quadrado e dobro, vamos seguir o padrão aqui, vamos chamar de dobro. Criar uma variável chamada d de dobro e aqui eu vou chamar uma função chamada dobro e vou passar x. E aqui eu vou imprimir
o quadrado, o dobro, né? Beleza, porcento e vírgula D. D é a variável que tem o dobro. Agora eu vou criar a minha função dobro, né? Int dobro, porque ela vai retornar um dobro, ela recebe um inteiro x. Esse x não tem que ser igual ao x que é passado. Aqui eu poderia ter uma variável chamada y ou a. Vamos deixar a, isso não importa. E aqui eu pego return a vezes a, né? Que é o caso do dobro. Beleza. Pronto, esse é meu programa. Eu vou executar o meu programa aqui agora. Compilar. Não tem nenhum erro, ele vai executar. E deixa eu mostrar aqui o resultado para vocês. Ele está esperando aqui que eu leia, eu vou digitar aqui 10 e o dobro é 100. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha lá, eu digitei 10, né? E o dobro foi 100. Ele acabou de apresentar a função dobro aí. Então funcionou corretamente, né? Essa que é a ideia, gente, dos exercícios. Beleza? Então é isso, pessoal, que tinha preparado para vocês. Funções, essa é muito importante, esse conteúdo, né? Faz parte, toda programação exige a construção de funções, né? E a gente vai trabalhando com essas melhorias, né? No conhecimento sobre a linguagem C. A gente trabalhou com estruturas condicionais, depois estruturas de repetição, agora a gente está trabalhando com funções, né? E a gente vai progredindo no nosso curso. É isso, até a nossa próxima aula.